Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Nós bendizemos a Deus pelo cuidado dEle conosco nessa manhã, por estarmos aqui, ainda que em um número bem reduzido, como é natural desse tempo de pandemia, mas alguns podem estar aqui para nós juntos adorarmos a Deus, e tantos outros irmãos e irmãs podem participar ativamente do culto, por meio das redes sociais da igreja, não só assistindo, mas através dos seus comentários, participando da palavra ministrada, o estudo, mandando algum aviso que for necessário para que no culto da noite a gente possa estar comunicando à igreja. Eu quero convidar aos presentes no templo e a todos aqueles que estão acompanhando de forma online a se colocarem em pé nesse momento. Vamos abrir as Escrituras no segundo livro dos Reis, o capítulo 6. O segundo livro dos Reis, capítulo 6. O versículo de número 17. Quero convidar a todos, quer estejam presentes ou online, para que façamos a leitura a uma só voz. O versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Pode sentar, irmãos. Às 8h da manhã, nós estamos aos domingos reunidos em oração, os oficiais da igreja, presbíteros e diáconos, e também aqueles irmãos que têm disponibilidade, que têm condições, que podem sair para estar aqui presente durante o momento de culto. E hoje nós meditamos na escritura desse texto. O contexto é conhecido de muitos irmãos, mas se você não conhece muito bem a história, é o seguinte: a Síria e Israel estavam constantemente em guerra. Havia um certo tratado de paz entre esses dois países, uma trégua que havia sido estabelecida, mas essa trégua não era cumprida. E o rei da Síria, desejoso de obter vitórias contra Israel, planejava estratégias as mais diversas, e isso ele fazia no seu próprio quarto de dormir. Quando lhe faltava o sono, lhe vinha à mente ideias, ele planejava estratégias contra Israel para vencer Israel de alguma maneira. E essas estratégias estavam sempre ligadas aos exércitos de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus revelava a Eliseu, homem de Deus, profeta, tudo aquilo que o rei da Síria planejava, e então chamava os seus conselheiros de guerra e tratava com eles a estratégia para vencer os exércitos de Israel ou parte do exército que estivesse em determinada localidade. De sorte que o rei da Síria era sempre envergonhado, porque o profeta de Deus, Eliseu, recebia de Deus a orientação do que estava sendo tramado e revelava para o rei de Israel. De sorte que os exércitos de Israel se salvaram várias vezes das estratégias do rei da Síria. Isso chegou numa situação de tão constrangimento e vergonha para a Síria, que o rei da Síria chegou a pensar que havia espiões dentro do seu exército, especialmente no seu conselho de guerra, e exigiu que esse espião fosse descoberto, que ele fosse manifesto. E então alguém diz para o rei que não havia espião, eles eram fiéis. O que havia era que em Israel tinha um homem de Deus. O Deus de Israel tinha os seus servos, e um desses servos, a ele era revelado todo o conselho de guerra que a Síria planejava contra Israel. O rei da Síria então mudou a sua tática.
não era inteligente preparar estratégias para o exército de Israel, já que essas estratégias seriam reveladas ao homem de Deus. Então a melhor estratégia era capturar o homem de Deus, porque uma vez capturado, uma vez preso ou morto, ele não teria mais como revelar as estratégias da Síria contra os soldados de Israel. E foi tudo tramado. Descobriram a cidade que estava o homem de Deus, acamparam-se ao redor de onde eles estavam, e pela manhã, quando o servo do homem de Deus, talvez um auxiliar de profeta, um aprendiz, se levantou e saiu para fora da sua barraca, ele observou e percebeu aos limites algumas coisas que denunciaram a ele, que os inimigos estavam já acampados ao redor deles. E ele então fica desesperado com aquela situação. E ele chama o homem de Deus, porque a morte é certa, porque os inimigos já estavam ali. Já haviam descoberto que o problema era o homem de Deus. E então nós encontramos essa oração de Eliseu. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. Então os olhos foram abertos e o servo do profeta passou a ver o mesmo que o profeta via. E o que via o profeta? O profeta via que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, ou seja, ao redor do acampamento de Eliseu. Os inimigos estavam para lá disso, ou seja, para chegar a Eliseu, eles primeiro teriam que chegar a esse exército poderoso que o profeta Eliseu via, e agora o seu servo via também. O que nós pensamos acerca disso, meus irmãos? Nós vivemos tempos difíceis, a igreja sempre passa por tempos difíceis, tempos de provação, tempos de dificuldade tal, que as promessas de Deus, muitas vezes, elas fogem da nossa mente. E a promessa mais extraordinária é de que as portas do inferno jamais poderiam prevalecer contra a igreja. Deus tem dado à igreja uma grande oportunidade. Quando nós estamos falando para vocês, daqui a pouco será o nosso irmão presbítero Bismarck que vai nos trazer o ensino nessa manhã. Nós estamos falando hoje para muito mais pessoas, para um alcance muito maior do que a cidade de Muriaé. Pessoas de diversos lugares ouvem a pregação da palavra. E pessoas até, brasileiros até em outros países, ouvem a pregação da palavra. Não só por meio da nossa igreja, mas por meio de todas as igrejas que estão usando esse momento, com um grupo limitado de pessoas, para fazer as chamadas lives, fazer o culto online. Então que oportunidade Deus nos tem dado. Seus olhos têm estado abertos para isso? De que esse é tempo de pregar a palavra, esse é tempo de anunciar o evangelho. Quando você participa do culto online, você tem a oportunidade de aprender, de fazer anotações e divulgar aquilo que você aprendeu. A forma mais simples de você divulgar é compartilhar. Terminou a escola dominical, terminou a reunião de oração, terminou o estudo bíblico, você vai lá naquele quadrinho escrito compartilhar, e você compartilha na sua página. E você é uma pessoa que tem muitos amigos. Quem tem poucos amigos online geralmente tem 500 amigos. Já pensou você passar para 500 amigos? Se esses 500 amigos receberem, desses 500 amigos, alguns vão ouvir, mas todos vão ter recebido a mensagem da pregação da palavra. Esses amigos têm outros amigos, e de repente são impactados pela palavra, e eles compartilham com seus amigos também. Deus tem dado oportunidade para nós, e a minha oração nessa manhã é para Deus abrir os olhos da igreja. Você pode estar impedido de estar aqui, e eu sei que é um sofrimento muito grande, não poder estar na casa de Deus. O maior prazer do crente é estar na casa de Deus. Nós fazemos eco com o salmista. Nós encontramos nos altares de Deus o lugar da nossa habitação.
Mais vale um dia nos átrios do Senhor do que 1000 outros dias. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que em qualquer outro lugar. Então nós fazemos eco às palavras do salmista. Não existe lugar melhor para nós estarmos. Em casa nós cultuamos também, mas no templo nós cultuamos de forma diferente. Então muitos irmãos estão impedidos de estar aqui, mas podem pregar a palavra, podem participar do culto de uma forma mais ativa, de uma forma mais presente, entendendo que esse momento é separado para Deus. Então eu convido você que está aí nas redes sociais da igreja, a separar todo esse momento para Deus. Se você estivesse no templo, talvez você iria se levantar uma vez para tomar uma água e voltar rapidamente para o templo, talvez. A maioria geralmente fica o tempo todo aqui dentro sem sair. Então vamos fazer isso também nesse momento de culto a Deus? Eu vou orar para Deus abrir os seus olhos neste momento. Nós estamos participando de um culto a Deus. O Senhor separou esse dia. Hoje é domingo, o dia do Senhor. O Senhor separou esse dia para o louvor do nome dEle que é santo. A minha alma tem necessidade de Deus, de louvar, de engrandecer o nome de Deus. Eu vou orar para que Deus abra os seus olhos, para que você possa ver, para que você possa perceber que esse momento é muito especial. Deus preparou esse momento para abençoar você. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pela escola bíblica dominical. Nós sabemos que nesses tempos de pandemia, poucos irmãos têm oportunidade para estar na tua casa. Ó Deus, aqueles que têm essa oportunidade estão com o coração muito alegre, porque é uma oportunidade ímpar. Nós não sabemos até quando nos será permitido estar na casa do Senhor. Sabemos que dias sombrios podem vir, dias em que nós podemos ter um lockdown, e então todos nós somos impedidos, até mesmo de estar no templo. Por isso nós que podemos estar aqui, nós nos deliciamos de cada momento aqui nesse lugar. E sabemos que aqueles irmãos que não podem estar presentes, porque têm os seus temores, suas preocupações, e preferem neste momento manter este isolamento, porque julgam ser mais necessário para suas vidas, e de familiares que têm certas dificuldades. Ó Deus, para todos nós que participamos do culto, aqui presentes ou de forma online, com o coração totalmente voltado para esse momento, nós sabemos que vai ser muito doce os momentos que vamos passar aqui, porque vamos ouvir a palavra santa e seremos por ela edificados. Abra os olhos, ó Deus, daqueles que não têm entendido a solenidade do culto. Abre os olhos, ó Deus, daqueles que abrem as páginas da igreja e assistem 5, 10 minutos e depois deixam para assistir o culto mais tarde ou no dia seguinte. Abra os olhos desses irmãos e irmãs para que tenham tanto desejo das coisas do Senhor, que eles não consigam se apartar um momento sequer, ou do aparelho celular, ou do tablet, computador, ou televisão, nesses momentos de culto, mas que eles possam estar totalmente devotos a Ti, nesse culto que é para o Senhor somente. Deus bendito e maravilhoso, assim nós oramos. Abra os nossos olhos para desejarmos mais as coisas que vêm do Teu Espírito. Assim oramos no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um hino neste momento. Convido o nosso irmão Adnir para que esteja nos conduzindo em um hino de louvor a Deus. Convido aos irmãos para colocarem-se em pé novamente. Todos do templo, online, vamos ficar em pé para nós cantarmos um hino de louvor ao nosso Deus. Bom dia, que a paz do Senhor esteja com todos nós, amém. Nós vamos estar entoando este hino 288, a mensagem real.
Meus irmãos, eu gostaria de estar convidando você a estar pensando nas atividades que nós teremos na semana. Às segundas-feiras nós temos uma devocional chamada Uma Palavra de Esperança para Tempos Difíceis. Essa devocional passa a acontecer às quartas-feiras. Ela não acontece na página da igreja, acontece na minha página, César Alves, no Facebook. Então, toda quarta-feira, um texto bíblico que nos mostra um momento de desesperança, um momento difícil na vida de algum servo de Deus ou do povo de Israel, e como que Deus proveu uma palavra de esperança para aquele tempo, para aquele momento, de sorte que nós podemos encontrar também uma palavra de esperança para as nossas vidas, não só nos tempos de pandemia, que a pandemia vai passar, mas para o dia a dia, as dificuldades da família, dos relacionamentos, da vida profissional, vida financeira, as questões referentes à saúde, as questões referentes à vida. Então, às quartas-feiras, a devocional que nós tínhamos segunda passa para as quartas, sempre às 18 horas. Terça-feira, reunião de oração. A reunião de oração essa semana será um pouco diferente. Nós temos feito o culto online, e o culto online ele funciona muito bem, num certo sentido. A pregação, que é um monólogo, né? Na pregação, o pregador fala e todos ouvem. A reunião de oração, geralmente, os irmãos gostam de participar de uma forma mais ativa. Fazer os seus pedidos de oração. De repente, alguém gosta de fazer uma oração, pede, eu gostaria de estar fazendo uma oração. Então, terça-feira, nós vamos ter a reunião de oração online, porque nós temos muita gente de outros lugares que assistem e que gostam da reunião de oração, mas nós vamos usar um aplicativo. Nós vamos usar o Google Meet, aplicativo para todos aqueles que são membros da igreja. Você pode participar de uma forma mais ativa do culto. Então, de repente, o irmão ele quer fazer oração. E alguns irmãos falaram comigo, pastor, eu sinto muito falta de fazer uma oração. Eu estou em casa, mas eu queria estar fazendo uma oração, eu escuto lá os pedidos, eu oro aqui na hora que o senhor pede, eu até escrevo lá uma mensagem, uma oração pequenininha lá, mas minha vontade é estar orando, né? Então, alguns irmãos querem participar de forma ativa do culto, isso é bom, isso é necessário. Então, nós vamos ter, e fica tranquilo, então agora o pastor, se eu participar do aplicativo, o pastor vai mandar eu orar. Vocês sabem que não funciona dessa maneira. Ninguém trabalha sob pressão. Então, aqueles que não têm o costume de fazer oração em público, em voz audível, nós não forçamos. Ninguém vai aprender as coisas na marra. As pessoas aprendem à medida que elas vão caminhando com Cristo. Então, nunca pedi para alguém, pastor, não pede para fazer oração em público, eu fico com vergonha. Eu nunca fui expus tal pessoa. Então, pode participar do aplicativo tranquilamente. Eu sei dos irmãos que têm mais facilidade para orar em público, e eu sei daqueles que estão pedindo. Pastor, eu quero fazer uma oração, mas online como é que eu oro? Eu escrevo lá, bondoso Deus, abençoa o pedido tal, mas eu queria estar orando, só que eu não posso sair de casa, porque eu estou em isolamento. Então, nós vamos ter o culto dessa forma, na terça-feira. Todos os irmãos que quiserem participar, nós vamos disponibilizar o link nos grupos da igreja, para que possa participar. E aqueles que participam de forma online, eu gostaria também. Então, manda mensagem para a página da igreja, e a gente manda o link para você. Mas o culto vai ser online. Então, vai estar sendo transmitido online normalmente. Esse sistema é para que os irmãos que desejam orar, estão tendo dificuldade, que não podem vir ao templo, para que eles possam participar orando. Os que estão presentes aqui, todos são irmãos que, se nós pedimos para fazer uma oração, vem cá à frente e ora sem dificuldade alguma. Eu tenho certeza que isso está fazendo muita falta para a sua vida. Então, terça-feira, eu vou disponibilizar nos grupos da igreja o link para todos aqueles que quiserem participar por meio do aplicativo. E, ao mesmo tempo, vai ter um celular gravando o culto online, aqueles irmãos de fora da cidade que participam do culto e têm demonstrado grande prazer em participar e enviar os seus pedidos para que eles continuem participando normalmente. Tá bom, irmãos? Então, vamos estar atentos a essas programações da nossa igreja, orando pela nossa cidade. Nós temos percebido que o prefeito ele tem tentado fazer as coisas. O comitê responsável tem tentado fazer aquilo que é possível. Nós estamos às portas de um lockdown. Por quê?
por causa da irresponsabilidade de alguns. Eu já falei, eu estou sem máscara aqui ministrando, estou a mais de 3 metros de distância da primeira pessoa. E assim que eu passo o microfone para outra, imediatamente eu pego a minha máscara, coloco e vou para o banco. E ficando a mais de 1,5 metro de distância dos meus irmãos. Mas a gente percebe que na rua não é dessa maneira. Nós temos isso e lamentado, jovens. Os jovens deveriam ser os mais conscientes. Jovens andando sem máscara na rua. Jovens nas filas. Fila do restaurante para poder pegar a comida, ou de lojas, ou do mercado, sem máscara. Então, jovens inconsequentes. Adultos, idosos inconsequentes, andando na rua sem máscara. Então, esses irmãos, eles não querem o bem da nossa cidade. Eles querem lockdown, eles querem que tudo pare mesmo, eles querem que as pessoas passem dificuldade financeira. É lamentável que nós tenhamos pessoas na cidade com esse comportamento. É um comportamento desprezível. Porque a pessoa que está andando sem máscara na rua e que não está obedecendo o distanciamento social, essa pessoa não ama nem a si mesmo. Ela não está respeitando as determinações. Então, eu quero convidar você. Vamos estar divulgando isso nas nossas casas, os nossos amigos. De repente você vê uma pessoa na fila e você fica constrangido de chamar a atenção daquela pessoa. Mas se nós começarmos a fazer isso com os nossos amigos e familiares, isso vai ser uma verdadeira rede e vai, alcançar todas as pessoas. A ponto daquele que tiver sem máscara vai começar a ficar constrangido, porque ele está errado. E nós precisamos também que o município, o gestor que organiza a questão da saúde, que coloque fiscalização na rua e que chame a atenção mesmo. Eu estive em Itapiruna há pouco tempo e nós estávamos no carro, todos de máscara, uma blitz nos parou, fomos muito elogiados por estarmos usando máscara, ao passo que outros motoristas estão andando sem máscara. É uma determinação, nós temos que obedecer essa determinação. Então, aqueles que nos ouvem, irmãos em Cristo, se você está resistente ao uso de máscara, eu peço a você, por favor, tenha bom senso, seja uma pessoa equilibrada, mostre que você é um cristão verdadeiro, que você ama a Deus, que você ama os seus irmãos, que você obedece às autoridades. Estamos às portas de um lockdown, vai ser ruim para todo mundo isso. A cidade já está falida, o município está falido, o Estado, a nação está falida. Então, todos aqueles que não obedecem às regras, contribuem para que as coisas piorem. Então, você, meu irmão e irmã, que está acompanhando online e que tem sido resistente a usar máscara, então, por favor, pare com essa atitude. Essa atitude sua é indigna de um servo de Deus. Então, coloque a sua mão na consciência, toma juízo e mostra que você ama Deus, que você ama os irmãos, que você respeita as autoridades. E cada um de nós, vamos começar uma rede influenciando as pessoas. Nossa família, tem alguém que não usa máscara? Não, vamos chamar na conversa. Ah, eu não acredito nesse vírus. Você não acredita? Então não acredite para você, mas respeite os outros. Você vive em sociedade, você tem que respeitar as pessoas. Então vamos dentro de casa, exigir da família, na rede de amigos nossos, vamos exigir. As redes sociais, os grupos que nós participamos, vamos divulgar isso. Não vamos abrir mão, meus irmãos, dessas coisas, porque elas são muito necessárias. Então, esse é um tempo que nós precisamos cuidar bastante. Quero convidar a nossa irmã Roberta, vamos cantar alguns cânticos aqui à frente. Será uma oportunidade muito boa para aqueles irmãos que vieram preparados para entregar os seus dízimos e ofertas, para que possam depositar no gasofilácio, e aqueles irmãos que têm necessidade de assim fazer, só entrar em contato ou com o tesoureiro da igreja, o presbítero Ronaldo, ou com o presbítero João Assis, que tem estado à disposição para ir aos irmãos que se dispõem a fazer as suas entregas de dízimos e ofertas. Bom dia. Salvação, eu te me renderei.
Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar mais uma vez. Que Deus continue falando ao nosso coração por meio do ensino da palavra. Bondoso Deus, obrigado, Senhor, por essa escola dominical, por todos aqueles que dela podem participar neste momento, quer seja no templo, quer seja em seus lares. Nós bendizemos a Ti, porque o Teu maravilhoso olhar tem nos invadido de tal maneira que nos constrange a desejar estar na Tua presença santa. Fala conosco, Deus, como o Senhor tem falado desde o início desse culto, agora por meio da ministração da Tua palavra. Abençoa o Teu servo, sê com ele, que os seus lábios ungidos pelo Teu Espírito nos traga a Tua palavra. Assim oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. É muito bom nós estarmos na casa do Senhor essa manhã reunido com os irmãos. Nós reconhecemos que vivemos dias de extrema delicadeza. Cada dia isso tem agravado mais. Mas, contudo, Deus ainda nos permite nos alegrarmos com os nossos irmãos. Nós conversávamos ali agora há pouco, eu, o Ronaldo, o presbítero Ronaldo, e nosso irmão Valdir Júnior, falando da saudade que temos uns dos outros, da falta que sentimos de viver momentos de alegrias uns com os outros, mas nós cremos que Deus, na sua bondade, daqui a alguns dias, fará com que tudo volte ao normal, ou com que pelo menos essa provação que nos assola passe. Virão outras, com certeza, nós temos ciência disso, mas isso não é motivo para nós nos entristecermos, pelo contrário, é motivo para nós nos alegrarmos. E oramos a Deus para que Ele, na sua bondade também, dê os nossos governantes a orientação clara para que nós possamos viver bem nesses dias que passamos. Nós vamos ler Filipenses 3:20. Está escrito assim. A minha tradução é da King James, é diferente da dos irmãos, que é revista e atualizada, tá? No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, por favor, abra sua Bíblia também, em Hebreus, no capítulo 11, deixa aí. Não é muito comum, mas eu quero falar nessa manhã, subordinado ao tema Peregrino Sou. Peregrino sou. Nós estamos aqui nessa terra, e às vezes esquecemos disso, apenas de passagem. Uns passam por aqui e vão viver a sua eternidade na maldição eterna, outros na alegria eterna, mas todos nós, seres humanos, estamos aqui apenas de passagem. E nós temos alguns personagens na palavra de Deus que nos ensinam ou podem trazer alguma esperança para o nosso coração, uma vez que a alegria que temos aqui na terra, quando a temos, é uma alegria passageira, uma alegria momentânea, e na maioria das vezes
passa muito rápido. E nós vamos aprender com essas pessoas algumas coisas aqui nessa manhã. Desde que existe vida na Terra, desde que a humanidade foi criada, Deus sempre preparou o coração do ser humano para algo superior, para algo maior do que isso aqui. Os homens que viveram no passado entenderam isso. Eles viviam com a expectativa de que tinha algo maior para eles. Quando Deus chama Noé vivendo dias difíceis, o ser humano pecando como estava, Deus olha para Noé e diz: eu vou separar esse homem para ele proclamar o meu evangelho e para que ele dê continuidade à humanidade, porque eu vou destruir o ser humano que eu fiz, porque o ser humano se tornou muito ruim. E isso acontece. Noé creu, o coração dele encheu de esperança, mesmo ele vivendo aqueles dias onde dificilmente uma pessoa falava o nome de Deus, dificilmente se encontrava alguém cultuando ao Senhor. Noé ouviu o chamado de Deus e atendeu aquele chamado, e o seu coração voltou-se para o Senhor, de maneira que ele se salva daqueles dias, daquele juízo, naqueles dias que veio sobre a terra. Ou melhor, Deus o salva ele e a sua família. Nós vimos Abraão sendo chamado por Deus, e nós vamos ler sobre isso em Hebreus, no capítulo 11, quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E todos nós conhecemos a história do livro de Gênesis. Porém, o escritor aos Hebreus faz uma exposição magnífica da vida daqueles homens. A carta aos Hebreus foi escrita aproximadamente nos anos 70, ou melhor, no ano 70 depois de Cristo. Talvez meses ou dias antes de Jerusalém ser destruída. Alguns anos depois de Pedro escrever a carta dele, as duas cartas aos irmãos da Galácia. Pedro escreve aos irmãos da Galácia, da região da Galácia, os peregrinos, os estrangeiros que viviam ali, os judeus que viviam naquele lugar, que não tinha morada certa, diz Pedro, porque existia uma perseguição muito grande naquela época. Ele escreve aquelas cartas para trazer paz ao coração dos irmãos, e é basicamente a mesma escrita que o escritor aos Hebreus faz, uma vez que existia uma perseguição muito grande de Roma contra os judeus. Pedro e Paulo foram mortos em Roma quando o imperador Nero incendeia Roma, e ele coloca a culpa nos judeus que moravam em Roma e nos cristãos, e mata alguns deles. Alguns outros conseguem fugir. E o imperador, então, a partir desse momento, ele aumenta a opressão sobre os judeus que estavam em Jerusalém e os cristãos que estavam em Jerusalém. E alguém escreve uma carta para os crentes que estavam lá na cidade de Jerusalém e para os judeus que estavam pelo mundo todo. E essa carta que nós temos em mãos, aos Hebreus, no capítulo 11, ele começa a carta aos Hebreus falando ou querendo deixar bem claro quem era Cristo e os propósitos de Cristo ter vindo na terra. Uma vez que ele tinha que, através dessa carta, abolir completamente as cerimônias religiosas que eram feitas no Antigo Testamento. E ele tem que deixar bem claro que Cristo era
o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito, o cordeiro escolhido por Deus para fazer aquele sacrifício e não necessitaria mais de outros sacrifícios. Ele faz isso nos primeiros capítulos da carta e nós temos conhecimento disso. Ele fala do sacerdote, fala do templo, fala do tabernáculo, fala das roupas do sacerdote, fala dos sacrifícios e chega no capítulo 11. No capítulo 11, o autor aos Hebreus começa dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza ou a prova daquilo que nós não vemos. E ele vai citar alguns exemplos aqui de fé. Ele vai falar de Abraão, Isaque, Jacó, fala de Noé, fala de Abel e do sangue de Abel que clama até os nossos dias, ou seja, a fé que foi demonstrada através de Abel é um testemunho para nós até os dias de hoje. Ele fala de Moisés e do povo de Israel, e ele deixa bem claro que essas pessoas foram peregrinas aqui na terra. O peregrino é aquele que faz uma peregrinação, que faz uma romaria, é aquele que anda por caminhos longos, procurando um lugar santo ou com destino de um lugar santo, aonde ele vai prestar oração, um louvor, uma adoração a alguém ou alguma coisa. Nós temos certeza de que existe só um Deus, o único digno de ser adorado. Mas nós temos certeza também de que existem várias religiões nesse mundo. E essa expressão peregrino se encaixa também naquelas outras pessoas que vão de lugares a lugares para oferecer as suas adorações aos deuses em quem eles creem. O escritor aos Hebreus vai falar que quando o povo de Israel caminhava no deserto, eles caminhavam com o coração em Canaã, porque Deus tinha feito essa promessa para eles. Ele vai falar que Abraão, Isaque e Jacó caminham com o coração numa pátria mais excelente, e para mim esse aqui é o texto mais lindo da Bíblia Sagrada. Nós não estamos dizendo que os outros são ruins, mas a bem verdade é que todos nós temos um texto que se identifica mais. Esse aqui para mim é o texto mais lindo da Bíblia Sagrada. Talvez ele resume todo o cristianismo. A carta aos Romanos é a carta mais linda, o livro mais perfeito de todos, segundo a teologia. E eu quero acreditar assim também, mas um texto específico para mim, esse aqui é o mais bonito de todos. O escritor aos Hebreus diz no versículo 8 do capítulo 11: pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Num bom português, Abraão saiu sem rumo. Deus falou com ele assim, sai do meio, não sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Se tivesse tido uma conversa naquele dia, Abraão perguntou para Deus assim, eu vou para onde? E Deus falou com ele, só vai, depois você vai ver. E ele não pediu um mapa, ele não pediu para pesquisar no Google Maps, ele não pediu uma bússola, ele só falou assim, tá bom, já estou indo, jogou a mochilinha dele nas costas, montou no jumento e foi, junto com os seus. Não questionou, não fez nenhuma pergunta, ele simplesmente foi. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse estrangeiro, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces
magníficos, da qual o próprio Deus é arquiteto e edificador. A palavra do Senhor está nos dizendo que Abraão, Isaque e Jacó andaram em Canaã. Nós sabemos disso, está escrito em Gênesis, a partir do capítulo 12. E eles, os três, pisaram em Canaã e Deus fez promessa: olha, os seus descendentes vão sair daqui, vai para uma terra distante e depois de aproximadamente 400 anos eles vão voltar para cá de novo. Mas Abraão, Isaque e Jacó, nós lemos aqui que eles não estavam preocupados com a terra que mana leite e mel. Deus vai falar com Moisés depois: vocês vão para um lugar que mana leite e mel, com a terra que mana leite e mel. Abraão, Isaque e Jacó não estavam preocupados com isso. Nós lemos no versículo 10 que o coração deles estava na cidade que tem alicerces magníficos. Eu queria pensar aqui com os irmãos que num determinado momento Abraão, Isaque e Jacó tiveram a mesma visão que Estevão teve. Quando Estevão vai ser apedrejado, diz a Bíblia que ele está de joelho, alguém acerta a pedra na cabeça dele, ele olha para cima e fala: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. A Bíblia fala que as nuvens se abriram, o céu azul se abriu e Estevão viu o Senhor sentado no trono e o Cristo ressuscitado à direita dele. Abraão, Isaque e Jacó tiveram essa mesma visão. Eles viram o Senhor sentado no trono. Talvez eu seria ignorante em dizer que eles viram Cristo ressuscitado, uma vez que Cristo não tinha vindo ainda. Mas eu quero que os irmãos pensem comigo que eles viram o céu, da maneira que o céu era naqueles dias. Eles viram o mar como cristal, que João descreveu, viu as ruas como que de ouro, que João escreveu. Eles viram um trono que parecia que tinha um arco-íris nele, como João escreveu no Apocalipse. O fato é que o coração daqueles homens ficou impactado com a visão que eles tiveram. Quando Deus chama Abraão, Isaque e Jacó e conversa com eles, a palavra do Senhor entra no coração deles e eles esquecem que estão aqui na terra. A Bíblia chama eles de peregrinos. Eles andam nessa terra tendo certeza que não ficariam aqui, eles voltariam para casa. Por meio da fé, versículo 11. Da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Quando o Gênesis foi escrito, a Bíblia diz que Sara tinha cessado o costume das mulheres. Ela tinha parado de ovular. Sara tinha entrado na menopausa. O organismo dela não produzia mais. Era avançada em idade, né? Assim está escrito. E Abraão também. E a Bíblia diz que Sara creu. Está escrito aqui, nós lemos. Abraão creu e Deus fez com que a fé deles fosse recompensada com um filho que vai se chamar Isaque. 12. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira-mar. Todos esses viveram pela fé, morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre essa terra. A palavra do Senhor diz que miserável é o homem que espera em Deus só aqui ou daqui. Paulo, ele escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele diz que, para mim, ele falando, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar que a glória que é em nós há de ser revelada.
escrevendo aos Coríntios, ele fala que subiu ao não conheceu um homem que foi ao terceiro céu e viu coisas que não dá para falar com o ser humano. Em outras palavras, ele estava dizendo, é impossível explicar o que eu vi, o que esse homem viu lá no céu. Ele não fala que é ele exatamente, nós cremos que é. Ele diz, esse homem viu coisas que é impossível explicar. O coração dele, irmãos, não estava aqui. Quer seja nos momentos de alegria, quer seja nos momentos de angústia. Quando Isaac nasce, talvez tenha sido o momento mais feliz aqui na terra de Abraão e de Sara. E eles poderiam ter dito assim, pronto, estou satisfeito. Deus fez uma promessa e cumpriu ela, nós não precisamos de mais nada. Mas na verdade, eles não estavam tão preocupados com Isaac, quanto com a pátria que tinha ou que tem alicerces feitos pelo próprio arquiteto e construtor que é Deus. Eu vou provar isso que eu estou falando, que eles não estavam tão preocupados com o nascimento de Isaac. 14. Os que se expressam dessa maneira, ou seja, que vivem aqui na terra, mas não com o coração aqui, demonstram que estão em busca de uma pátria, pois, se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Era só virar o jumento, se estava andando para lá, ele virava o jumento e voltava. Ele chegava no lugar de onde ele tinha saído. 16. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Quando Deus chama Moisés, Moisés fala assim, Senhor, qual é o seu nome? Porque os filhos de Israel vão me perguntar o seu nome, eu vou falar o que para eles? Deus fala assim, Moisés, fala que eu sou o que eu sou. Fala que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, pronto. Se você falar que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, todo mundo vai entender. Porque aqueles homens foram diferentes. Deus conhecia o coração de Abraão, o coração de Isaac e o coração de Jacó. Ele sabia que aqueles homens tinham entendido o propósito da vida deles, que é, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Eles tinham certeza de que a vida deles aqui era momentânea, era passageira, que eles eram peregrinos aqui nessa terra. 17, pela fé, Abraão, no tempo em que Deus pôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. A esperança de Abraão, ou o que Abraão almejava, era um filho. E Deus tinha falado para ele, Abraão, eu vou te dar um filho. Quando o filho nasce, Abraão podia falar assim, agora sim. Pronto, Deus fez, falou e cumpriu. Aí Deus fala com ele, mata Isaque. Abraão podia falar, não, de forma nenhuma. Isaque é a minha bênção, que o Senhor falou que ia me dar. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Abraão não hesitou. Por que Abraão não hesitou? 18 e 19. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, sua descendência, será por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Abraão falou assim, o Deus que eu sirvo, o Deus a quem eu creio, em quem eu creio, o Deus que me chamou, o Deus que preparou uma cidade para mim maior, o Deus que é bem maior do que eu penso,
Ele é poderoso para ressuscitar o meu filho, ainda que eu o mate. E ele foi sem hesitar. Nós estamos, irmãos, aqui nessa terra. Nós somos, como a própria palavra do Senhor diz, peregrinos nessa terra. Somos estrangeiros nessa terra. Não moramos nela. Nós estamos aqui só de passagem. Nós somos nômades aqui. Os nômades, todos nós aqui temos conhecimento, são aquelas pessoas que viviam em tendas. É como ciganos. Nós somos ciganos aqui nessa terra. Montamos barraca aqui um pouquinho, mas daqui a pouco nós vamos juntar nossa barraca e vamos embora. Porque a nossa casa não é aqui. A bem verdade é que às vezes não são os dias de hoje. Talvez ano passado, para alguns, a nossa vida era tão boa aqui, mas tão boa, que nós esquecemos disso. Alguns teólogos dizem que quando Deus manda Abraão sacrificar Isaac, Isaac estava nos carvalhais de Manre. Era um lugar de adoração que o povo pagão reunia. Era como se fosse carvalhais de Manre, como se fosse um mangue. Era na Mesopotâmia, tinha muita árvore, árvores frondosas, e essas árvores faziam como se fosse um salão. O teto seria as folhas das árvores, e as árvores muito altas, e tinha um salão embaixo. As pessoas se reuniam ali para orar, ou para adorar os deuses deles. Abraão viveu ali, segundo alguns teólogos, Abraão viveu ali tanto tempo, que ele estava começando a viver como aqueles povos. Deus falava com ele: Abraão, vai lá em tal lugar oferecer um sacrifício para mim. E ele falava: não, vou fazer o sacrifício aqui mesmo. Pegava uma pedrinha e fazia ali um altar e oferecia o sacrifício ali mesmo. E segundo eles, Deus fala com Abraão: Abraão, mata Isaac. Aí Abraão pega Isaac e fala: vou lá nos carvalhais de Manre oferecer o sacrifício. E Deus fala com eles: não, você vai sair daí e vai para as regiões do Moriá. Eles andaram, irmãos, e andaram, e andaram, e andaram. E nesse período de tempo, Abraão teve prazo de pensar ou repensar como é que estava a vida dele. Até então, estava tudo bem, Isaac estava crescendo, a promessa ia se cumprir, daqui a pouco Isaac ia casar, ia ter muitos filhos. E Abraão talvez ficava até sentado pensando assim: vou fazer uma igreja gigante aqui debaixo dessas árvores, tá? Na hora que os filhos de Isaac nascerem, nós vamos juntar aqui 1 milhão de gente aqui debaixo. Não dava para ele contar. Deus falou que ia ser como se fossem as estrelas do céu ou os grãos de areia do mar. Então, Abraão senta numa pedra e fica pensando: isso vai dar certinho a minha vida. O coração dele estava em paz, estava rico. Tinha servo que não tinha quantidade. Ouro não dava para contar, pesar. Camelo, jumento, os outros vinham de lá para cá e falavam: Abraão, eu vou te dar um pedaço de terra aqui porque eu quero te abençoar. Eu vou te dar tantos jumentos porque eu gosto do seu, Deus do céu te abençoe, eu quero te abençoar também. Às vezes assim ele se lembra de mim. Abraão era rico, estava satisfeito, não tinha ninguém doente lá. A preocupação dele mais de Sara era que os dois eram velhos e de Sara ainda era estéril. O menino já tinha nascido, então agora não tem preocupação mais. E nós vivemos assim, temos as nossas empresas, nós temos os nossos trabalhos, estudamos a nossa faculdade, nos formamos, nós temos o nosso casamento abençoado, a nossa família, todo mundo com saúde. Nós podemos vir para o culto, adorar a Deus, vir para a escola bíblica dominical. O nosso país, graças a Deus, não tem nenhuma perseguição religiosa de forma direta. Então nós estamos em paz. E nós às vezes esquecemos que Deus não nos chamou para essa terra. A igreja do século 21 esqueceu que é peregrina nessa terra. Nós nos envolvemos com política, nos envolvemos em rede social e ficamos brigando por diversas coisas. O Flamengo está ganhando um monte de jogo. Aí o Vasco, quase sendo rebaixado, empata com o Flamengo de 4-4 num jogão emocionante. E é o comentário do momento entre os crentes. Aí nós viemos para a escola bíblica e perguntamos assim:
Qual o nome de 5 discípulos de Jesus? Dos 12, fala 5. Aí eu sei Pedro, Tiago e João, que no barquinho. E mais? Eu não sei. O rapaz que trabalha comigo, ele foi criado na igreja, nasceu dentro da igreja, o pai dele é pastor. E um dia nós estamos lá trabalhando e ele falou assim, ó, o jogador do Flamengo é bom? Eu perguntei a ele assim, fala o nome dos reservas para mim, o nome do jogador reserva do Flamengo. Ele falou todos. Aí eu falei para ele assim, agora você fala o nome de 7 discípulos de Jesus para mim. Nós trabalhando lá um dia de tarde. Ele falou, puxa vida, Bismarck. Eu falei, não, puxa vida não, você não é crente? Sou. Você vai para o céu? Vou. Mas e os discípulos? Isso é coisa fácil, né? Os discípulos de Jesus não pediram 12. Nós estamos falando de coisa fácil. Se pedir para falar 5 nomes de livro da Bíblia, talvez o crente não conhece, mas sabe o nome de todos os personagens da novela. Fica brigando porque eu sou de direita e eu sou de esquerda. Eu gosto do Bolsonaro, mas eu gosto do PT. Irmãos, isso não vai nos levar em lugar nenhum, não. Eu não estou dizendo aqui que nós não temos que estudar. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar. Eu não estou dizendo que nós não temos que assumir a nossa responsabilidade como cidadãos nesse mundo. Eu estou dizendo que o nosso coração não pode estar aqui. O texto de Hebreus que nós lemos é muito claro. Aqueles homens, Deus falou assim, ó, Moisés, fala que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque esses homens entenderam o propósito de tudo. É isso aí que o texto do capítulo 11 de Hebreus está dizendo. Esses 3 homens entenderam o propósito. Tem mais exemplos aqui, tem Noé e Abel antes, e tem Moisés e mais um monte depois. Eles entenderam o propósito de tudo. Entenderam o que é o reino de Deus de verdade. O Senhor Jesus vem pregar. Nós vamos voltar para Filipenses, capítulo 3, eu vou terminar. O Senhor Jesus vem pregar. Quando Ele vem pregar, Ele fala com os discípulos, deixa bem claro para todos os discípulos e as pessoas que estão à volta dele. O meu reino não é aqui. O meu reino não é aqui. O meu reino não é aqui. Ele enjoou de falar isso, o meu reino não é aqui. Vocês vão para um lugar diferente. Estão aqui só de passagem. Vivam bem aqui. Ó, as instruções para vocês viverem bem aqui são essas. Mas o meu reino não é aqui. Nosso irmão Adnei cantou um hino perfeito aqui agora, do nosso cenário. Eu sou peregrino nessa terra. Enquanto eu estou aqui, a mensagem que eu tenho que pregar é essa. Se converta ao pecador. Porque o céu te espera. É a mensagem que nós temos que pregar. Nossa irmã Roberta, nossa querida irmã Roberta, minha amiga, louvou o primeiro louvor aqui, cântico, e ele diz, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Tem que ser o nosso clamor todo dia. Senhor, vem logo. Vem logo. Quando o escritor aos Hebreus escreve essa carta, como Pedro também escreve a carta dele, são muito próximas de idade. As cartas de Pedro foram escritas entre 65 e 68, a carta aos Hebreus aproximadamente no ano 70. Eles estavam preocupados exatamente com o que está acontecendo hoje. Alguns crentes estão com o coração só aqui na terra, em teoria, servindo a Deus. Outros, que se dizem crentes, nem conhecem a Deus, porque se desesperam nesses momentos de aflição. E aqueles irmãos que viviam naqueles dias podiam se desesperar também. Roma estava perseguindo eles estavam passando fome. Montavam barraco num determinado lugar e passavam ali 1 dia, 2, 3. Daqui a pouco alguém ia lá e falava com os soldados romanos, olha, os crentes e os judeus estão acampados lá em tal lugar. E chegava aquele exército enorme para perseguir eles. Eles tinham que juntar as barracas correndo, largavam os trem para trás e saía de galope. Tinha uns que dava tempo só de enfiar os meninos debaixo do braço e sair correndo, deixava tudo. Tudo literalmente, saía só com a roupa do corpo.
E os irmãos escreviam essas cartas para eles para trazer conforto e consolo para o coração deles. Meus irmãos, a nossa pátria não é aqui. 1 Pedro, eu vou ler, os irmãos não precisam abrir, capítulo 2, versículo 11, ele fala assim, ó. Pode ficar em Filipenses que eu estou voltando para lá. 1 Pedro 2,11. Pedro fala assim, ó. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes das paixões da carne, que batalham contra a alma. Esse é um dos versículos que Pedro chama os irmãos de estrangeiro aqui. Ele quer dizer, ou deixar bem claro para os irmãos que estavam sendo perseguidos e afligidos naqueles dias, que estavam passando por uma pandemia, não era uma pandemia de Covid-19, mas era uma pandemia de perseguição. Ele quer deixar bem claro que o coração deles não tem que estar aqui na terra. E se Roma, ou se o imperador romano matasse eles, daqui a pouco eles iam encontrar com o Senhor. Alguns irmãos entenderam isso. E quando eles eram lançados na fornalha, em fogueira, ou para ser comido por leões, para lutar com gladiadores, eles morriam com o coração deles cheio de paz e de alegria. E muitas pessoas, os irmãos conhecem as histórias, muitas pessoas se convertiam com isso. O Coliseu Romano, que era para ser o palco de um espetáculo e de desgraça para os crentes, foi um dos maiores centros de pregações do Evangelho. Porque as pessoas falavam assim, como essas pessoas podem morrer desse jeito e não reclamar? Tem alguma coisa estranha aí. Quando eles iam pesquisar a fundo, eles se convertiam ao cristianismo. Paulo é preso, os irmãos sabem da história. E ele chega na primeira prisão dele, ele chega em Roma, alguns soldados são colocados para vigiar Paulo, ou para acompanhar Paulo, na verdade. Ele pregava para os soldados e os soldados se convertiam. O imperador tirava aqueles soldados e colocava outros. Paulo pregava para eles, eles se convertiam também. O imperador falou assim, aqui lá, solta esse homem. Você não tem jeito de mexer com ele, não. Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. E nós vamos terminar nessa manhã. Filipenses capítulo 3. O coração de Paulo também, como dos demais irmãos, todos, não estava nessa terra. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. Quer seja no momento de alegria, quer seja no momento de angústia, que nós não somos daqui. Nós somos peregrinos aqui. Independente do que está acontecendo. Se nós formos, e eu acredito que seremos, se hoje ou se daqui a 20 anos, eu não sei, mas eu quero acreditar que todos nós, segundo os médicos, seremos contaminados com esse vírus. Se morrermos ou se vivermos um momento muito difícil, nós não podemos esquecer que o céu está ali, nos esperando. Nós não sabemos se nós vamos chegar em casa hoje para almoçar. Nós fazemos planos de vir para o culto hoje à noite. Daqui a pouco o pastor me manda uma mensagem, diz, Marcos, você pode me ajudar com a liturgia? Eu posso, pastor. Ou não posso. Ô Ronaldo, você vai orar. Robertinha, você já preparou os louvores de domingo que vem? É assim que nós fazemos os nossos planos. Amanhã eu vou levantar de manhã cedo para trabalhar, na minha cabeça. Mas eu não sei se eu vou chegar em casa para almoçar. Isso nós não temos certeza. A certeza que nós temos que ter é que o céu está nos esperando. Jesus falou assim, eu vou para o Pai e vou preparar morada para vocês. Daqui a pouco eu vou vir buscar todo mundo. Quer seja nós estejamos vivendo aqui momentos bons ou ruins, o céu está nos aguardando. Talvez é mais fácil ou melhor nós pensarmos isso nos momentos de alegria, porque nos momentos de aflição, normalmente nós oramos. Senhor, me ajuda, me dá força, me socorre. Quando não, nos desesperamos, mas na maioria das vezes nós corremos para o Senhor.
Porém, nos momentos de alegria, dificilmente nós nos lembramos de Deus. Mas como eu disse, é bem claro o texto que diz que quando Abraão alcançou aquilo que ele estava esperando, aí ele falou assim: não, vou matar meu filho, porque o mesmo Deus que me deu ele pode ressuscitar ele dos mortos. O coração deles não estavam aqui. Nós vamos ler, os irmãos me acompanhem, por favor. Eu queria convidar o reverendo Antônio César, eu estou terminando. Vou ler apenas Filipenses agora, foi o texto que nós usamos como base. Eu vou ler o capítulo todo, porque ninguém vai poder dizer que eu peguei um texto fora de contexto para pregar isso. Filipenses está escrito assim, capítulo 3. Concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez o mesmo assunto. E, para vós, é uma segurança a mais. Quando Deus deu a lei para Moisés, ele falou com Moisés assim, fala, Moisés, com o povo, que é para escrever a lei nos umbrais, pregar na testa do sacerdote, pregar nas roupas, e quando estiver andando pelo caminho, ir falando da lei um para o outro, não é assim? Ou seja, repete. Paulo fala com Timóteo, Timóteo, prega a palavra no tempo oportuno e fora dele, porque nós não sabemos quando é que nós vamos ter outra oportunidade de falar de Jesus. Ou seja, se necessário, fala a mesma palavra todo dia. Paulo está falando aqui com os irmãos, se for preciso eu escrever para vocês a mesma coisa de novo, eu não esquento a cabeça não, eu escrevo. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porquanto nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos a confiança alguma na carne, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim é lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Paulo tinha tudo. Paulo era rico, tinha cidadania romana, era judeu. Paulo era estudado, Paulo tinha dinheiro. Paulo falava 8 idiomas, segundo alguns teólogos. Paulo era o cara. E ele fala assim, isso tudo aí que eu tinha, eu abandonei para servir a Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparo a superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, ou seja, que é dada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela possa estar presente. Paulo está dizendo assim, se eu for ressuscitado depois que eu morrer, que os mortos ressuscitarão primeiro, ele diz, ou se eu for ressuscitado, ou se eu for transformado enquanto em vida, não importa. O importa é que eu quero participar desse dia glorioso. 12.
Não que eu haja alcançado tudo isso, ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando buscar alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que atrás de mim ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar da mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na mesma medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. O orgulho que eles têm fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humildes, nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que mensagem maravilhosa. Sou peregrino. Você sabe quem você é. Você não é desse mundo. Você sabe quem é você na seara do Mestre? Então, nessa manhã, sou peregrino. À noite, a questão é: peregrino, você sabe quem você é na seara do Mestre? Porque a percepção que você tem de si mesmo no reino de Deus fará toda a diferença no culto que você presta a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Bondoso Deus, agradecidos estamos pela Tua palavra, que nos provoca. Estranho que sejamos peregrinos deste mundo e conheçamos mais deste mundo do que do reino do Senhor. Estranho que sejamos peregrinos deste mundo e amemos mais a este mundo do que o reino do Senhor. Estranho que sejamos peregrinos deste mundo e esperamos mais deste mundo do que esperamos da glória eterna do Senhor. Ó Deus, aplica a palavra que nós recebemos com o Teu Espírito Santo em nossa vida e nos faça corar de vergonha, porque nós entendemos muito mais deste mundo do que do reino do Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, incomoda-nos com Teu Espírito durante todo o dia e prepara-nos, ó Deus, para o culto da noite. Assim oramos, gratos a Ti por essa ministração. No precioso e maravilhoso nome do Senhor Jesus oramos. Amém.